Olá, meu nome é Letícia e hoje eu vim falar um pouco sobre o histórico da assistência técnica e extensão rural no Brasil e potencialidades e entraves para a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O histórico da extensão rural brasileira, um marco muito importante é o da data de 1929, onde ocorreu a Semana do Fazendeiro em Viçosa, Minas Gerais. E nesse encontro ocorreu uma série de cursos e palestras para levar informações e desenvolvimento agrícola para os produtores rurais da época. Em 1948, foram criadas associações de crédito e assistência rural, com o apoio da Fundação Rockefeller, instaurando no país um modelo praticado nos Estados Unidos. Essa perspectiva ganha mais respaldo com a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, criada em 1956. Já em 1974, a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, foi criada, promovendo assim o desenvolvimento rural por meio de conhecimento técnico, através de pesquisas e garantia da assistência técnica. Algumas dificuldades na implementação desse modelo na época foi o acesso ao crédito rural, onde produtores com maior poder capital adquiriam vantagens, percebendo que as vantagens econômicas sobrepunham ao desenvolvimento rural, o que levava famílias que não eram contempladas com crédito rural ao êxito do rural, a falta de conhecimento, baixa escolaridade e uma situação de vulnerabilidade. E assim não se notava um apoio do governo. Naquela época, se entendia que havia uma necessidade de educar o povo rural, tirando o povo rural do atraso e levando para a modernidade. O conhecimento era passado de forma direta, sem desenvolver uma construção de mão dupla. Acreditavam que somente os técnicos eram detentores do conhecimento, sem levar em consideração o conhecimento que os produtores adquiriram ao longo da vida. Diante desse cenário, a partir dos anos 2000, o governo começa a repensar as políticas que estavam sendo aplicadas. E novas implementações são feitas, como a Lei 11.326 e o PRONAF. Foram medidas que contribuíram para que essas famílias permanecessem no meio rural. A partir dos anos 2000, se estabelece uma reestruturação do serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Em 2010, se publicou a PNATER, Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária.